Fala aí, representante moderno, tudo bem contigo? Henrique Couto falando por aqui, o idealizador aqui deste projeto, que tem a missão de trazer mensagens que ajudam representantes a se modernizar, a se atualizar, a criarem processos de vendas mais lucrativos. E hoje eu quero trazer para ti um tema que eu adoro falar sobre, que é separar o nosso negócio, separar a parte de representação, pensar nela como uma empresa, das metas, das diretrizes, das representadas com a qual tu trabalha. Ou seja, como que tu pode superar crises, como que tu pode inclusive triunfar na crise, mesmo que as representadas com as quais tu trabalha não estejam tão bem assim das pernas. Como que tu consegues fazer isso? Como que tu consegues te manter saudável, te manter respirando a cada mês, sem sofrer com a crise que a tua representada pode estar, por exemplo, sofrendo. Vem então comigo para esse vídeo e cada dúvida que for gerando ao longo do vídeo, tu já vai comentando aqui, que depois eu venho e te respondo. Vamos nessa? Muitos representantes que trabalham com uma ou mais representadas recebem muitas vezes metas que não fazem tanto sentido assim. Sejam elas grandes demais, sejam elas pequenas demais. Muitas vezes essas metas não são suficientes para que o representante tenha ali o seu devido sustento mensal. Então, muitas vezes, quando o representante se submete a pensar com a cabeça da representada, ele acaba se prejudicando muitas vezes, ou trabalhando demais, ou ganhando de menos, e acaba fazendo com que ele não consiga deslanchar na sua carreira como representante, simplesmente porque ele está muito agarrado, ele está muito acorrentado aos processos impostos ou sugeridos muitas vezes pelas representadas. E não tem nada de errado com seguir os procedimentos apontados pela representada. Não estou falando aqui para tu te rebelar contra as representadas, não é nada disso. O que eu estou falando aqui é para tu pensares de maneira crítica no teu negócio como uma empresa à parte. Tu tens o teu próprio fluxo financeiro, tu tens o teu próprio sistema de captação de clientes, forma de comunicar e registrar as informações com a tua carteira, tem a tua própria forma de gerar orçamentos muitas vezes. Então, por que, já que tu tens todo esse mercado na tua mão, por que tu vais te colocar numa posição de dever, obrigação, ou de se colocar como subordinado de uma representada? É o que eu sempre digo, as relações de representante e representada, elas devem ser feitas como uma via de mão dupla, e não uma única via onde todo mundo só pode ir para aquele lado. Olha, fulano, eu trabalho contigo, mas aqui na minha representada, a minha forma de construir relacionamentos com o cliente é assim assado. Eu prefiro continuar fazendo pós-vendas depois. Eu não quero passar para uma pessoa interna da tua empresa. Eu vou continuar fazendo esse pós-venda. Ou se não, pode ser diferente. Olha, eu só trabalho contigo se tu fizer o pós-venda. Eu gosto de trabalhar só até a hora de fechar o negócio. Então, é importante que tu negocie esses termos, que tu coloque a tua forma de trabalhar de acordo com a forma de trabalhar da representada. E não é impor a representada, é negociar, é combinar com a representada. Te colocar num patamar de igual para igual, e não num patamar, como eu sempre digo aqui, uma coisa que me deixa maluco, é de ver todos os dias aqui na minha caixa de entrada, um monte de mensagem. Vaga de emprego para representante comercial. Como se fosse um emprego, né? Como se a pessoa fosse te pagar alguma coisa, mas muitas vezes é tudo 100% variável e é anunciado nos cines de tudo que é lugar como vaga de emprego, como se fosse um grande empregão, né? Ganhar nada para trabalhar um monte. Bom, mas basicamente é o seguinte, não é um emprego, não é uma relação de subordinação, é uma parceria, é um contrato. Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa de gestão de representantes comerciais e eu vi a seriedade com que meus sócios eles tratavam esse tipo de negociação. O pessoal tratava tudo no contrato, tudo na negociação, tudo no preto no branco. Por quê? Porque a forma como o representante comercial tem que ser tratado é como um empresário. Ele não é um simples vendedor, ele não é um simples funcionário, ele não é um simples secretário de vendas. Ele é um empresário. Ele é um empresário tão importante quanto o dono da representada. Por quê? Porque sem o trabalho do representante, a representada quebra. Quem não vende, quebra. É a velha máxima do mercado, né?
As indústrias brasileiras, sem os representantes, elas quebram, não adianta. Por quê? Porque manter uma pessoa com um nível de venda, com um nível de fechamento de negócios que um representante comercial tem, seria caríssimo. As empresas não têm como bancar isso. Então é muito mais fácil elas fazerem parcerias com profissionais de vendas, que é o teu caso, um representante comercial, faz uma parceria contigo e aí fica uma relação onde todos ganham. Tu ganha a tua parte de comissão, uma comissão mais alta do que se tu fosse funcionário, a empresa não tem um custo fixo e todo mundo ganha. Agora, se a empresa vem para ti com um discurso de bate aqui as minhas metas, fulano, faz aqui assado, fulano, segue aqui o procedimento, fulano, além de ser contra a lei, isso também não é uma prática legal, não é uma prática que vai valorizar uma parceria de longo prazo, como eu sempre falo aqui, né? Então, isso vai acabar gerando um desgaste desnecessário. É o que eu sempre falo. Trabalhar com as representadas no nível de negócio da coisa. Por outro lado, eu também entendo que os representantes comerciais utilizem toda a estrutura, toda a parceria, toda a organização que a representada proporciona. Eu acho que isso deve de fato ser utilizado. Eu acho que é saudável para a parceria utilizar o máximo possível da estrutura um do outro, né? Nessa troca de serviços, nessa relação profissional. No entanto, o que eu quero dizer aqui, quero deixar bem claro, é somente para não deixar com que a missão, com que a visão da representada tape ou obscureça a tua própria visão pessoal. Inclusive, um atalho para ajudar nisso é sempre escolher uma representada que se alinhe, né, já com a tua forma de pensar. Se a representada atingir o objetivo que ela quer, a visão dos próximos 5 anos, tu também vai estar atingindo a tua visão pessoal. Essa é uma forma de, digamos assim, até facilitar esse processo, né? Se tu tem uma representada que tu goste muito, tudo bem, trabalha com ela. Quando ela tiver sucesso, tu também vai estar te sentindo que tu está cumprindo a tua missão. Mas em muitos casos, eu vejo que muitos representantes sofrem muitas vezes com as representadas que não estão tão alinhadas assim com a forma com que ele pensa. Então é por isso que é importante tu refletir nesse momento sobre esse assunto, tu refletir, tu pensar, tu imaginar o porquê que tu deves fazer um exame de consciência nessa hora, entender se tu dá de fato trabalhando com essa representada porque é uma coisa que te agrada, que é uma coisa que tu gosta, ou porque tu já começou por muito tempo e aí tá difícil de sair agora. Aproveitar esse momento de crise, esse momento de incerteza do mercado para reexaminar a forma como tu pensa, a forma como tu fazes negócio, como tu fazias negócio até esse momento. E essa coisa de estar alinhado, de acertar os ponteiros, de estar remando todo mundo para o mesmo lado, isso já aconteceu bastante comigo. Eu já troquei várias vezes de empresa porque simplesmente eu não consegui enxergar um futuro em comum. O meu futuro com o da empresa que eu estava. Eu sempre enxergava um momento de separação. Então eu não consegui, por mais que eu tenha tentado me enquadrar nas empresas que eu já trabalhei, eu tive carreiras muito sólidas dentro da automação industrial. Mas eu não enxerguei numa janela de 5, 10 anos os meus objetivos pessoais alinhados com essa carreira. Então, esse é o motivo pelo qual eu simplesmente abri minha própria empresa. Porque eu gosto de trabalhar de casa, eu gosto de acordar cedinho, de não ter que sair para trabalhar, eu gosto de trabalhar de forma remota. Eu tive que achar outro jeito de fazer. Então, tanto é que hoje eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, tenho um sócio no Rio de Janeiro, tenho um sócio no Amazonas, e a gente trabalha todo mundo junto, cada um em sua casa. Por quê? Porque os nossos valores são alinhados, a gente pensa dessa mesma forma. A gente pensa que posição geográfica não importa mais hoje. Mas as empresas que eu trabalhava até então tinham essa limitação. Isso para mim era uma coisa muito importante. Então, não deu certo, não consegui ter essa evolução dentro das empresas e por isso que hoje eu segui carreira solo. Tá, mas o sistema que a representada utiliza é a maneira como eu me organizo. Se eu não quiser mais utilizar esse sistema, e aí como é que eu faço agora para cuidar aqui dos meus cadastros de clientes, para cuidar aqui da minha forma de contato, tirar os pedidos, como que eu faço? Olha, eu não estou falando para te jogar no lixo, entre aspas, o sistema que tu já usa hoje. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para tu pensar de forma independente, é só isso. Mesmo que tu continue utilizando o sistema que tu já utiliza, tudo bem, não tem problema. Tu tem que pensar o teu negócio de forma independente. Tu tem que fazer planos de 5, 10, 15 anos para frente, enxergar o teu futuro ali, enxergar o que tu vai estar fazendo, se essa representada vai ou não vai estar junto contigo nesse plano. Isso é muito, muito importante porque o mercado hoje está mudando de uma forma muito, muito, muito rápida, muito violenta. E a gente tem que estar preparado para estar enxergando 2, 3, 4, 5 anos na frente
para conseguir acompanhar isso, para conseguir se antecipar nisso. E uma coisa que eu acho muito importante e que todos os representantes têm é o que a gente chama de viajar leve, né? A possibilidade de viajar leve, ou seja, o representante ele não tem uma bagagem, ele não tem uma empresa inteira, ele não tem um lugar físico, ele pode viajar leve. Ele pode ficar sempre monitorando onde que o mercado está indo, para onde que o mercado está indo, o que que ele pode fazer para continuar agregando valor para a representada dele, mas enxergar um pouquinho mais na frente, alertar a representada dele de que coisas estão vindo, coisas estão mudando. Cabe ao representante enxergar mais à frente, muitas vezes, do que as próprias representadas. Por quê? Porque o representante está na linha de frente. O representante é a pessoa que fala com os clientes. O representante é a pessoa que fala com outros representantes de outras empresas. Por quê? Porque muitas vezes ele é neutro. Ele é mais neutro do que o dono do representado. Ele pode falar com outros players do mercado, com outras empresas do mercado, com mais naturalidade, com mais tranquilidade do que o dono do representado que ele trabalha. E isso é importantíssimo, isso é valiosíssimo para a representada, porque ele tem uma pessoa que trabalha no mercado e que tem acesso a mais informações que o dono da empresa muitas vezes não tem. Então, quando um representante se coloca como parceiro de fato da empresa, não é como inimigo da representada ou está pronto para achar outra carreira, para mudar de carreira e aí deixar a representada na mão, essas coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o representante ele tem essa capacidade de antever novos problemas que virão, que muitas vezes o dono da empresa não tem. Então, quando eu falo em pensar de forma separada, é justamente isso. É te enxergar como um agente sozinho, um agente que tem só uma mala de mão e todo o seu negócio está ali dentro daquela mala, tem o seu notebook, seu celular, só isso que ele precisa para trabalhar. E ele tem essa mobilidade, ele é um explorador de novos mercados. Então é isso que eu quero dizer, ele é um agente separado por causa disso. Ele não tem uma bagagem para carregar toda a empresa com 500, com 1000, com 2000 funcionários. Não, ele é um agente, ele está no campo. Ele é um agente especial, né, das empresas. É isso que eu gosto de pensar, assim. Bom, então agora eu quero te dar uma dica prática de o que tu podes fazer para separar as coisas, para pensar em ti como uma estrutura, como uma empresa, e pensar na representada como uma outra estrutura, como uma empresa parceira. Deixar dessa relação de subordinação e transformar numa relação de parceria, onde vocês dois estão de igual para igual. A melhor dica para isso é tu ter uma forma de mostrar o teu mercado, como que o teu mercado está na tua mão, como que tu tens o controle sobre o mercado. Essa é a forma como a representada vai enxergar valor mais fácil no teu trabalho. Por quê? Eu nem culpo as representadas, porque muitas vezes as pessoas, os sócios das empresas, eles não têm essa visão da venda como ela é. Então o que acontece? Eles não conseguem enxergar o valor de um representante comercial, que um bom representante comercial tem para a organização. Eles entendem, eles apreciam o trabalho, eles agradecem o trabalho, eles mandam presentes para os bons representantes que vendem bastante, mas eles não entendem de fato que tudo na empresa deles, todo e qualquer emprego, toda e qualquer folha de pagamento, todo e qualquer imposto recolhido, depende do trabalho do representante. Eles não conseguem entender isso de fato. Eles acham que eles entendem, mas eles não conseguem entender de fato. O que tu tem que fazer para que eles entendam isso de fato e para que essa relação assim vire uma relação, né, assim, de igual para igual. Para que isso seja, digamos assim, escancarado, aberto na frente da pessoa, para que ela consiga enxergar de fato isso, a forma mais simples de mostrar é mostrando o mercado para a pessoa. Como tu mostra o mercado para a pessoa? Mapa, M-A-P-A. É uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que pouquíssimas pessoas fazem. Quando tu tens um mapa de todas as empresas de uma determinada região e dentro desse mapa tu tem o nome da empresa, tu tem a pessoa responsável por fechar os negócios, o comprador responsável ou engenheiro responsável, enfim, a pessoa certa ali para falar. Tu tem o status dessa empresa, tu sabe quando que essa empresa vai comprar o produto, se é que ela vai comprar o produto, se é que ela precisa do produto. Essas informações, elas vão prever 2, 3, 5 anos de receitas para aquela empresa. Então, quando tu consegue, através de reuniões, através de demonstrações, apresentar um mapa de mercado,
para a tua representada, não precisa falar mais nada. Essa balança ela vai equalizar na mesma hora. Não precisa dizer mais nada. A representada vai te enxergar como um ativo, vai te enxergar como uma peça fundamental nesse cenário. Tu não precisa mais ficar te sentindo menosprezado, tu não precisa mais ficar te sentindo triste porque não está recebendo o devido reconhecimento. Por quê? Porque tu literalmente tem o mercado na tua mão. Então, eu falo bastante sobre isso no meu livro, mas se tu ainda não baixou o livro, se tu ainda não comprou o livro, dá uma olhada na internet em Google My Maps. Google My Maps. Lá tu pode criar um mapa gratuito, pode começar a colocar pontos lá e personalizar as colunas, colocar o nome da empresa, o nome do decisor, essas coisas. E isso vai te dar, com o tempo, uma inteligência de mercado muito grande. E essa inteligência de mercado vai ser a tua cartada, vai ser a tua segurança, vai ser o que tu pode trazer para a mesa numa reunião para mostrar o teu valor como representante comercial lá dentro daquela sala, lá dentro daquela conferência ali de vendas, muitas vezes, ou naquele encontro com o gerente lá da tua representada. Bom, era isso que eu tinha para te falar hoje. Eu espero que essa dica te ajude muito. Eu espero que tu possas colocar na prática isso que eu estou falando aqui. Qualquer dúvida que tu tiveres, como eu disse antes, manda uma mensagem ou manda um e-mail para mim no contato @representantemoderno.com.br. Todos os dias eu respondo os e-mails por lá, então manda. Vou levar talvez 2 dias para te responder, mas eu vou te responder. Então fica tranquilo, manda tua dúvida para mim que a gente conversa. Era isso que eu tinha para te falar hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Abração e boas vendas!